Boa noite, irmãos, a paz do Senhor, amém? Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Marcos, capítulo 5. Nós vamos ler um texto muito conhecido da igreja, aonde ocorre dois milagres interessantes, né? Jesus opera maravilhas. Mas esta noite nós não vamos meditar muito sobre os milagres, não. Eu quero falar de um personagem desta história. Marcos capítulo 5, a partir do versículo 21. Passando Jesus outra vez num barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão e ele estava junto do mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés e rogava-lhe muito, dizendo: minha filha está moribunda, rogo-te que venhas e lhe imponhas as mãos para que sare e viva. E foi com ele e seguia-o uma grande multidão que o apertava. E certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue e que havia padecido muito com muitos médicos e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou na vestimenta dele. Porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu-se no seu corpo estar já curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou as minhas vestes? E disseram-lhe os seus discípulos: vês a multidão te apertar e dizes: quem te tocou? E ele olhava em redor para ver a que isso fizera. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele disse: filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada deste teu mal. Estando ele ainda falando, chegaram alguns do principal da sinagoga, a quem disseram: a tua filha está morta, para que enfadas mais o mestre? E Jesus, tendo ouvido estas palavras, disse ao principal da sinagoga: não temas, crê somente. Amém? Repete comigo: não crê, não temas, crê somente. Não temas, crê somente. Amém? Pode se assentar. Se eu fosse dar um título para esta palavra de hoje, eu diria: acreditar quando não há mais nada o que fazer. É fácil, irmãos? Você já passou por uma situação assim, em que você tinha que acreditar, mesmo que as circunstâncias dissessem o contrário? Não há nada mais a fazer. Aqui eu queria meditar com você sobre este homem, Jairo. A palavra de Deus começa descrevendo que ele era um dos principais da sinagoga. A sinagoga, nos tempos de Jesus, para os judeus, era um lugar muito importante. Porque quando você estuda sobre os judeus, você vai ver que judaísmo não é só uma religião. Judaísmo é uma maneira de se viver. Judaísmo engloba a política. Judaísmo engloba a cultura. Um judeu, quando ele diz eu sou judeu, ele está incutindo ali muitas verdades sobre a vida dele. Diferente de quando nós dissemos que somos cristãos. Não é verdade? Ser cristão necessariamente deveria dizer respeito ao meu estilo de vida também. Mas às vezes não é assim, com este rigor que é para um judeu. E este homem, além de judeu, ele não era qualquer um. Ele era o chefe dessa sinagoga, um dos principais da sinagoga. O principal da sinagoga, ele tem responsabilidades. Ele tem poder naquele território ali onde aquela sinagoga está. A sinagoga é um lugar onde os judeus são instruídos, tanto na religião, instruídos espiritualmente. Questões políticas são decididas ali, nas reuniões ali.
E um principal da sinagoga, ele funciona também como um juiz daquela comunidade. São julgados ali assuntos pertinentes à lei, daqueles membros que congregam naquela sinagoga, que fazem parte daquele lugar. Então, quando nós falamos de Jairo, quando a Bíblia diz o seguinte para nós, que esse homem se joga aos pés de Jesus, no meio daquela multidão, e começa a clamar ao Senhor, para que ele o atendesse, para que ele fosse à sua casa, para que ele colocasse as mãos sobre a sua filha, nós estamos falando de alguém que teve que romper com muita coisa. Você concorda comigo? Ele não teve que romper só com o orgulho, mas ele teve que romper com tudo aquilo que ele representava, com a sua importância, com o seu poder, com o seu prestígio, né? E ali ele se prostra diante de Jesus num momento de desespero. Quantos aqui são pais? Por um filho nós fazemos qualquer coisa, não fazemos? Por um filho nós nos expomos a qualquer situação. Esse homem, às vezes a gente lendo assim rápido como Marcos descreve o assunto, às vezes a gente esquece o risco que Jairo estava correndo, socialmente falando, na comunidade que ele convivia. Porque Jesus não era aceito por esses líderes. E Jairo estava vivendo uma situação de morte na sua família. A sua filha estava enferma e a enfermidade era de morte. E ele, quando ouve falar que Jesus estava por ali, ele toma uma decisão. Eu vou buscar socorro. Eu vou atrás de quem pode resolver a minha situação, resolver o meu problema. E em meio a esse desespero todo, ele chega perto de Jesus. E eu gosto muito que Jesus foi pronto em dizer a ele, vamos. Nem sempre é assim, não é? Imediatamente Jesus foi com ele. E é engraçado se nós seguirmos este relato, que Jairo, só abrindo um parêntese entre os irmãos, Jairo, ele fala com o Senhor assim, no versículo 23, minha filha está moribunda, rogo-te que venhas comigo, impunha as mãos para que ela sare e viva. Jairo estava ali ensinando a Jesus como é que ele ia fazer o milagre. Não sei se você é assim, mas às vezes a gente quer fazer isso com Deus também, né? Senhor, eu estou precisando desta bênção. Por que o Senhor não faz desse jeito para mim? Faz assim, Jesus. Jesus, eu estou precisando deste emprego, desta porta. Faz assim para mim, Jesus. Mas o Senhor, ele é tão criativo, não é? Para trabalhar e para nos surpreender. Ele tem tantas maneiras de operar o milagre na nossa vida. Quem somos nós para determinar, faça assim, faça assado? Nós não somos ninguém neste momento. A maneira que Jesus agir é esta maneira que nós queremos. Quando eu fico meditando nesta passagem, me lembra demais ao centurião de Cafarnaum, descrito lá no livro de Lucas capítulo 7, tão diferente dessa postura do principal aqui da sinagoga, não é? Aquele homem também exercia poder, exercia influência, aquele homem ele tinha o seu destaque na sua função, mas ele chega para Jesus e fala para Jesus, não precisa ir na minha casa, não precisa fazer muita coisa, porque eu sei a autoridade que está sobre a sua vida. Basta uma palavra para resolver o meu problema, para fazer o milagre na minha vida. Oh, meus queridos, eu queria te dizer nesta noite, basta uma palavra do Senhor para transformar esta situação em que você está vivendo. Mas é preciso entender alguns princípios na nossa vida para que este milagre nos alcance.
Quando eu olho para a vida de Jairo, eu fico vendo Deus tratando na vida, no interior, no íntimo deste homem. Ele, quando vai com Jesus, a Bíblia diz que Jesus estava cercado por uma grande multidão. Quando nós vamos ver por as caminhadas de Jesus, os milagres, aonde Jesus ia, Jesus estava cercado por multidão. E eu já tive a oportunidade de estar compartilhando com vocês a palavra outras vezes e disse para vocês que multidão aqui na Bíblia não é 100 nem 200 pessoas, não é? Multidão é muita raça de gente. E aqui Jesus, mais uma vez, estava cercado por uma multidão que o acompanhava. E ele se prontifica a ir com Jairo. Jairo tinha um problema eminente, uma coisa que não podia esperar muito, algo muito grave acontecendo na sua casa. Mas Jairo tem que acompanhar Jesus junto com aquela multidão. E eu fico pensando, no meio de uma multidão, tem como você andar rápido? Tem como fazer a coisa fluir? Não tem. E para complicar a situação de Jairo, surge uma mulher nessa história. Surge uma mulher nessa história e Jesus pergunta: quem é que me tocou? Olha, eu não sei você, mas se eu fosse Jairo naquele momento, eu tinha perdido a paciência. Eu tinha dito, pelo amor de Deus, Jesus, agora não. Agora não é hora de brincar. Você está cercado por uma multidão. Você está sendo tocado o tempo todo. Vamos rápido, né? Nós temos pressa. Mas Jesus para. E é interessante que o autor, Marcos, não diz aqui em nenhum momento se Jairo pronunciou uma palavra, se Jairo teve alguma atitude diferente do que se esperava. Não há pronunciamento. Quando esta mulher se manifesta, se você vê aqui no início do versículo 25, quando o autor fala que ela há 12 anos sofria desse problema, que ela já tinha gastado tudo o que tinha com o médico, se ela já tinha sofrido muito, que quando ela ouviu falar de Jesus, ela foi com Jesus, que ela pensou no íntimo dela, se eu apenas tocar nele. Ô irmãos, essa mulher estava relatando um problema de 12 anos de duração. Esse relato não foi assim, instantâneo, né? E Jairo ali escutando. Eu acredito que Jairo pensou assim, se ela só tocou nele e ela foi curada de um mal de tanto tempo, o milagre lá em casa é rápido. O milagre lá em casa vai ser rápido também, né? Ele se encheu de ânimo, eu tenho certeza. Às vezes isso acontece conosco. Nós estamos aqui buscando, não é? O nosso milagre. Aí nós ouvimos um testemunho. De repente, buscando a mesma coisa que eu estava buscando. Uma cura, uma porta de emprego, um relacionamento restaurado, um filho liberto, não é? E ali nós vamos nos enchendo de fé. Se o Senhor fez para o meu irmão, se o Senhor fez para a minha irmã, Ele vai fazer para a minha vida também. Não é? Mas enquanto eles estavam ali conversando, o versículo 35 diz que estando ele ainda falando, chegaram umas pessoas, alguns companheiros da sinagoga, e disseram para Jairo: acabou, sua filha morreu, não adianta mais você questionar, não adianta mais você perguntar, não é? Não adianta mais nada. O que tinha que ser feito já foi feito. Sua filha está morta. Antes deste homem pronunciar uma palavra que seja, antes dele manifestar qualquer sinal, né, de desilusão e de abatimento, Jesus vira para este homem e faz um pronunciamento que mudou a história de Jairo. Jesus vai dizer a Jairo: não temas,
creia somente. Não temer mediante aos problemas que nos abatem, principalmente na área da saúde, não é brincadeira. Porque quando o problema é moradia, o dinheiro resolve. Quando o problema é alimentação, se eu não tenho dinheiro para resolver, eu tenho amigos, eu faço parte de uma igreja que me ama, eu dou o meu jeito. Mas quando o problema é na área da saúde, nem sempre o dinheiro resolve. Nem sempre o dinheiro traz a solução, ele compra a solução. Aí nós nos vemos diante de um dilema. É crer e crer que o Senhor, Ele é poderoso para fazer aquele milagre que eu estou buscando. E aqui nós encontramos este homem sendo apresentado a uma prova de fogo. Eu meditando, já tenho meditado nesse texto, já tem alguns dias, eu entendi e entendo assim para a minha vida também, que Jairo era necessário passar por uma prova, era necessário quebrar, era necessário romper com alguns paradigmas da vida dele. Como líder religioso, você pode imaginar quantas regrinhas, né, Jairo trazia consigo para cultuar a Deus, no seu entendimento, o que ele imaginava, não é? E ele teria que romper com tudo isto, ele ia precisar aprender uma lição muito importante neste momento da sua vida. E essa lição, irmãos, não é só Jairo que tem que aprender, você, nós precisamos aprender. Todas as vezes que estamos neste processo, Romanos 5, 3 e 4 nos diz que os sofrimentos produzem paciência. E a paciência desenvolve em nós o que, irmãos? A perseverança. É necessário eu aprender a ser perseverante, porque só aquele que persevera é capaz de testemunhar a vitória. Porque se eu desisto no meio do caminho, não há possibilidades. Não há possibilidades. E eu perseverar, e se você continuar lendo o livro esse capítulo 5 de Romanos, você vai ver que a perseverança gera em nós esperança. Então, é uma mola, né, que vai nos movendo a crer que Deus vai fazer, que Deus vai trabalhar. Eu olho para o meu casamento, eu não vejo possibilidades, mas eu creio. E porque eu creio, eu persevero. E porque eu persevero, meu coração se enche de esperança. Eu olho para o meu filho envolvido nas drogas, desviado de Jesus. As circunstâncias dizem para mim, está morto, não tem saída, não tem solução. Mas eu persevero, porque eu creio que o Senhor é poderoso para fazer, é poderoso para operar, porque eu já vi meu irmão, já vi minha irmã testemunhar na vitória na casa dela, do mesmo problema que eu estou passando. Isso é maravilhoso, irmãos. E Jairo precisava aprender no seu íntimo, que as coisas com o Senhor nem sempre é do jeito que nós determinamos. Eu traço para Deus os parâmetros dele agir? Não, quem sou eu para isso? Vão lá na minha casa, Jesus, coloca a mão na cabeça do meu filho. Se o Senhor fizer assim, ele vai ser liberto. Nem sempre. Às vezes, uma palavra só é suficiente para alcançar a minha casa, alcançar a minha família. E o que eu mais amo em Jesus, que Jesus não tem limite de agir. Não importa onde a pessoa pela qual eu estou intercedendo esteja, no Brasil, em Valadares, em Minas Gerais, não importa onde.
as minhas orações o alcançam. As minhas orações agem a favor dele. E aqui nós encontramos um homem que não era qualquer homem, se colocando diante de Jesus, se prostrando diante de Jesus e dizendo para Jesus, tem misericórdia de mim. Irmãos, às vezes nós passamos por uma luta e o nosso orgulho não nos permite nem fazer uma campanha de oração. Porque senão, o que as pessoas vão pensar de mim? Se eu estou fazendo uma campanha de oração, é porque eu estou com um problema. Não. Chorar na presença do Senhor? Não. O que os outros vão olhar para mim e vão dizer? O que é isso? Não. Ah, queridos, a palavra de Deus me fala que o Senhor não rejeita um coração quebrantado. E um coração quebrantado é aquele que se despe, né, de todo orgulho, se despe de toda pretensão de achar que é alguma coisa, e se prostra diante do Senhor, entendendo que Ele é o único que pode operar o milagre que eu estou necessitando. E é a palavra que nos garante isso, né? Eu imagino, se você for capaz de se colocar no lugar de Jairo, quando essas pessoas, esses companheiros, esses amigos, não sei o que eles eram de Jairo, né, chegam para dar esta notícia, eu posso imaginar o que aconteceu dentro deste homem naquele exato momento. E Jesus diz a ele assim: não temas, somente crê. E continua indo para a casa de Jairo com ele. Na Bíblia não relata quanto tempo durou essa caminhada. Não diz. Se nós vamos lendo assim, igual eu li seguidamente, parece que foram minutos. Mas se nós pararmos para analisar cada relato aqui, cada versículo, cada palavra empregada por Marcos, nós entendemos que isso não foi rápido assim. Durou-se um tempinho para chegar nessa casa, mas Jesus chegou. E quando Jesus chega lá, os mesmos que haviam dado as notícias estavam lá. E quando Jesus fala para Jairo, sua filha não está morta, ela apenas dorme, estas pessoas começaram a rir de Jesus. E eu aprendo aqui uma lição que eu gostaria muito de compartilhar com você. Muito cuidado com quem você compartilha a sua vida, a sua fé, as suas lutas. Eu tinha uma pessoa muito querida minha que dizia sempre assim: chorar com o irmão, chorar com o outro é muito fácil. Agora, rir com o outro que é coisa difícil. Não deveria ser, mas muitas vezes é. Tem muita gente que está à sua volta zombando da sua fé, zombando de Deus, e você ainda permite estas vozes ao seu redor. Ah, irmãos, essas vozes contrárias, nós temos que anulá-las no poder da palavra de Deus. Todas as vezes que você estiver caminhando para o seu milagre, Satanás vai se levantar sim para lançar dúvidas, para lançar desânimo. Ele vai levantar pessoas à sua volta para te dizer: não tem jeito não. Isso aí não tem solução. Já está morto. Mas Jesus diz para mim e para você esta noite: aquilo que você acha que está morto, simplesmente dorme. Simplesmente dorme. Deixa eu entrar.
Mas antes disso, vamos separar. Vamos colocar os incrédulos aonde? Para fora. Os incrédulos vão para fora. O seu milagre só vai testemunhar, irmãos, aquele que crê. Somente o que crê é que vai estar ali do seu lado, para testemunhar do mover e do agir do Senhor na sua vida. Os incrédulos, eles são colocados para fora. Não há lugar para Jesus e incrédulos juntos. É preciso perceber quem são as pessoas que estão me acompanhando. Elas são curiosas ou são comprometidas com Deus? Elas estão realmente preocupados em elevar o nome de Jesus, em orar junto comigo nesta situação, ou elas estão ali só para ver o que vai acontecer? Na nossa vida, há mais espectadores do que você pensa. O que mais tem é gente querendo assistir o que vai acontecer de camarote. Mas com Jesus não é assim, não. Jesus, ele tem sabedoria para discernir quem é e quem não é. E essa sabedoria eu tenho que buscar do Senhor. E a palavra de Deus nos diz lá no livro de Tiago, que aquele que pede a sabedoria, o Senhor dá. O Senhor dá. Eu preciso de sabedoria. Eu preciso separar. Eu preciso entender. Nesta hora do milagre, só entrou com Jesus aqueles que criam. O pai, a mãe, Pedro, Tiago e João. A multidão ficou aonde? Lá fora. Os que riam, companheiros de Jairo, ficaram aonde? Lá fora. Meu querido, pense bem nas pessoas com quem você tem dividido as suas angústias, as suas dificuldades. O dia que você compreender isso, você vai ver que faz total diferença na sua vida. E Jairo aprendeu a lição. Jairo entendeu, primeiro eu preciso perseverar. O sofrimento faz isso em mim. O sofrimento gera paciência em mim. E a paciência me ensina a perseverar. Segundo, eu preciso saber separar da minha vida aqueles que são espectadores e aqueles que me amam de verdade em Cristo Jesus. Aqueles que creem como eu creio e aqueles que estão ali apenas para dizer o contrário. Os pessimistas de plantão. Não é assim? Aqueles que são levantados só para falar, não vai dar certo. Não tem jeito. Não tem como ser. E Jesus fala para mim hoje, nesta noite. Quem tem a última palavra é Ele. É Ele. Não importa o que você tem ouvido. Não importa qual tem sido o diagnóstico. Não importa o veredito que você recebeu. Quem dá a última palavra na sua vida e na minha é Jesus. É Jesus, aquele que tem poder para transformar toda e qualquer situação. Eu gostaria de te convidar a fechar seus olhos nesta hora. E comece a apresentar para o Senhor aquilo que está morto na sua vida. Aquela situação aonde todos têm dito para você, aí não tem solução, aí não tem saída. Deus nesta noite está dizendo para mim e para você, este problema apenas dorme. Este problema está por um triz de ser resolvido. Deus tem milagre para você nesta noite, meu irmão. Basta você crer. Se jogue aos pés do Senhor agora. Comece a clamar a Deus a sua necessidade. Comece a dizer para Ele, Senhor, eu necessito
do seu milagre. Eu preciso do milagre que só o Senhor pode fazer na minha vida. Meu Deus, entra na minha casa nesta hora. Vai colocando em ordem, Senhor, tudo aquilo que precisa ser ordenado. Vai libertando aquela vida que precisa ser liberta. Vai abrindo os olhos espirituais do meu esposo, do meu filho, dos meus irmãos, dos meus pais que ainda não conhecem a Jesus. Ah, Senhor, vai alcançando cada um da minha família e vai curando, vai libertando, tirando, Senhor, despertando aquele espírito que dorme no nome de Jesus. Ah, Deus, eu creio que Tu és poderoso para fazer infinitamente mais aquilo que eu estou te pedindo, ou aquilo que eu estou pensando a respeito dos meus. Por isso, Senhor, eu apresento cada um deles diante do seu altar, porque eu sei que o Senhor é capaz de fazer, é capaz de ressuscitar aquilo que está morto, e sei também que o teu nome, Senhor, será muito mais glorificado numa situação de morte do que numa situação de cura. Por isso eu lhe peço, faça como lhe aprouver, Senhor, faça o seu melhor. Eu tenho certeza que os teus pensamentos ao nosso respeito são muito maiores do que os nossos, e que tudo aquilo que o Senhor tem sonhado para cada um de nós é para alcançar o fim que nós desejamos. No nome de Jesus nós oramos e agradecemos na certeza da vitória. Amém. Louvado seja o Senhor.